Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Dunga, do canal Professor Dunga Química. Nós estamos aqui juntos mais uma vez para estudarmos um assunto extremamente interessante, pertinente ao teu vestibular e que vai fazer a gente aprender um pouquinho mais de química para que nós nos preparemos bem para as nossas provas do colegial, para os nossos simulados, para os vestibulares e principalmente para a prova do Enem. A aula de hoje é fundamental para esse nosso objetivo maior. Muito bem. Meninas, meninos, antes de nós começarmos, eu quero que você vá lá, dê o teu likezinho. Eu tenho certeza que essa aula de hoje vai te ajudar muito. Nós teremos 7 exercícios onde eu vou colocar muitos gráficos para que nós consigamos interpretar, entender essa parte da matéria. Ela é, ao mesmo tempo que simples de compreender, mas é toda rica de detalhes. E vai ser muito interessante para a gente observar principalmente a parte dos exercícios que virão. Mas para tal, você precisa fundamentar os teus conceitos. E é isso que a gente vai ver hoje. Por isso que eu peço para você, vai lá, dá teu like, faz a tua inscrição no canal, indica para os seus amigos. Isso é importante para a gente dar prosseguimento aqui nos nossos trabalhos. E quando você tiver dúvidas, o meu canal está aberto ao teu acesso. Vai lá, manda a tua pergunta, põe a tua dúvida, pede, professor, coloca a aula de tal assunto, deixa comigo. É essa interação, é essa diminuição de distâncias que nós precisamos para dar prosseguimento com essa ideia, com esse fundamento que é o estudo da química. Também lembrando você que esse assunto é pertinente também aos alunos do ensino fundamental. Pessoal lá do ensino fundamental 2 já começa a ter os estudos básicos de interpretação do que é matéria, substância pura, mudanças de estados físicos. Isso aqui é legal, é um assunto bacana. Então vamos lá. Meninas, meninos, assunto da aula de hoje: substância pura e mistura. Então vamos lá. Para falar de substância pura e mistura para vocês, eu tenho que falar de um outro assunto. O que é matéria? Ah, professor, para com isso. Isso aí eu estudo desde que eu estava lá no 5º ano, 6º ano, Fundamental 1, Fundamental 2. Calma lá, a gente via a coisa no patamar básico. Vamos dar um passinho para frente? Então vamos nessa. O que é matéria? Por definição, matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então você poderia dizer que qualquer coisa no estado sólido, líquido ou gasoso que nós temos no nosso ambiente é considerado matéria. Verdade? Verdade. Porém, como é que o vestibular, como é que o Enem, com uma forma mais sofisticada, pergunta? Então vamos lá. A matéria. Como é que a matéria se comporta na natureza? Em 2 tipos. Ou a matéria é substância pura, ou a matéria é mistura. Então quer dizer que matéria, que é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, ou será na forma de substância pura, ou será na forma de mistura. É, professor, mas e como é que eu vou saber se alguma coisa é pura ou se alguma coisa é mistura? Calma, esse alguma coisa que você está falando é uma determinada quantidade de matéria. Como é que eu determino se uma certa quantidade de matéria é substância pura ou é uma mistura? Através da definição. Moçada, não foge, não tenta inventar. Vai pela definição. Às vezes, o ponto de vista científico é mais fácil de ser entendido do que você imagina. Então vamos lá. Por definição, o que é uma substância pura? Substância pura é uma quantidade de matéria formada por um único componente. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma porção de matéria formada por ferro. Quantos componentes eu falei? Um componente. Logo, substância pura. Ou então, uma panela de alumínio. Quantos componentes eu falei? Um, alumínio. Ou então, um gás, como o hidrogênio. Um balão cheio de gás hidrogênio. Quantos componentes eu tenho ali? Um, substância
pura. Ou então, nitrogênio, oxigênio, ozônio. Olha, aqui eu tenho oxigênio, aqui eu tenho ozônio, aquelas duas variedades alotrópicas do átomo, do elemento químico oxigênio. Ou então o fósforo, CO2. Opa, professor, posso perguntar? Pode. CO2 aqui. Isso aí não é uma mistura de carbono com oxigênio? Não. CO2 é uma molécula, é uma substância, é um componente químico, é um composto químico, é uma substância pura. Eu só tenho o componente CO2. Logo, é uma substância pura. Eu tenho um potinho com água. Olha, professor, é uma mistura de hidrogênio com oxigênio. Já te falei que não. É um composto químico onde o oxigênio e o hidrogênio estão se combinando, formando ligações químicas. É um composto químico. NaCl, composto químico. H2SO4, ácido sulfúrico, é uma substância química formada por hidrogênio, enxofre e oxigênio. Já já nós vamos dividir isso aqui numa outra maneira, mas vamos lá. Então, substância pura, formada por um único componente. Então como é que é a mistura? Mistura é todo sistema de matéria formado por dois ou mais componentes. Então, veja comigo aqui. Eu vou trazer para você dois, eu poderia falar um monte de exemplos, porque na natureza o que mais existe de matéria é na forma de mistura, tudo bem? Então vamos lá, por exemplo, uma mistura como o ar atmosférico. Aqui eu trago para você o ar atmosférico formado por nitrogênio mais oxigênio gasoso. A gente sabe que tem CO2, tem gases nobres, tem hidrogênio, tem hidrocarboneto, tem um monte de coisa no ar. Porém, aqui eu estou colocando apenas dois componentes. Opa, pela definição, se tiver dois ou mais componentes, é uma o quê? Mistura. Água do mar. O que tem na água do mar? Um monte de coisas. Porém, a gente vai classificar aqui o quê? Apenas dois componentes. A água e o cloreto de sódio. Quantos componentes eu tenho aqui? Água e cloreto de sódio. Quantos componentes? Dois componentes. Logo, é um sistema em mistura. Se eu tivesse um potinho com água e açúcar, o que eu teria? Água e açúcar, dois componentes. Professor, e se eu jogasse sal e esse sal estivesse dissolvido ali com a água e com o açúcar? Um sistema em mistura, porque eu teria três componentes. Dois ou mais componentes formam um sistema em mistura. Agora vamos dar uma olhadinha aqui. A substância pura, que é aquele sistema de matéria formado por um único componente, ele pode ser dividido da seguinte maneira: a chamada substância pura simples, ou simplesmente a gente pode dizer substância simples, ou a substância pura composta, ou simplesmente falar substância composta. A substância pura simples é toda a quantidade de matéria formada por apenas um tipo de elemento químico. Por exemplo, ferro, alumínio, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, ozônio, fósforo. Só tem um único tipo de elemento químico. O professor está enganado. Aqui tem três, aqui tem dois, aqui tem quatro. Calma lá. É dois átomos do mesmo elemento. São quatro átomos do mesmo elemento. Logo, substância pura do tipo simples. E o que viria a ser uma substância pura do tipo composta? É um sistema de matéria formado por um único componente, porém apresenta dois ou mais elementos químicos constituindo o meu composto. CO2 tem quantos elementos diferentes? Dois. Água, dois. Cloreto de sódio, dois. Ácido sulfúrico, três. Ué, mas tem um monte. Calma, é tipo de elemento químico. Hidrogênio, um. Enxofre, outro. Oxigênio, outro. Três elementos diferentes. Glicose, C6H12O6, tem o quê? Três elementos químicos diferentes. Logo, isso aqui seriam exemplos de substâncias puras do tipo composta. Muito bem. Vamos lá. Dando prosseguimento. O que caracteriza uma substância pura? Muito boa pergunta. Então vamos lá. A substância pura, ela apresenta três características fundamentais. Temos que saber. Então vamos dar uma olhadinha. Primeira característica de uma substância pura: apresenta composição química constante. Professor, o que isso quer dizer com isso? A porcentagem a porcentagem dos elementos que constituem a minha substância não se alteram. Tá, professor, mas eu não entendi. Você pode explicar para mim? Claro que posso. Quer ver? Primeiro eu vou te explicar de uma forma ampla, depois eu vou te mostrar calculando isso. Se eu perguntar para você assim, na água,
A água é formada por quem? Professor, é formada por 2 átomos de hidrogênio que se combinam com um átomo de oxigênio. Eles sempre obedecem esta proporção, 2 de hidrogênio para 1 de oxigênio. E se eu perguntasse para você, e no metano, que é o CH4? No metano, eu sempre terei um átomo de carbono para 4 átomos de hidrogênio. Isto significa o que na prática? Boa pergunta. Nós vamos ter uma aula só sobre esse assunto que a gente chama de massa atômica, massa molecular e o maravilhoso estudo do mol. Eu vou dar um tratado de mol para vocês. Vocês vão aprender tudo e mais um pouco a respeito de mol. Mas vamos aqui, vamos concentrar aqui. Eu tenho o metano, CH4. Ora, se eu somar a massa do carbono e hidrogênio, isso aqui equivale a 16 gramas por mol. Lembrando você que lá na tabela periódica, o carbono tem massa 12 e o hidrogênio tem massa 1 grama por mol. Se eu somar o carbono e os 4 hidrogênios, isso aqui corresponde a uma massa de 16 gramas por mol. 16 gramas por mol corresponde a 100% da matéria. Quanto que eu tenho de carbono? Apenas 12 gramas. Então isso corresponderia a 75% de massa em carbono. Então quer dizer que no metano eu tenho 75% de carbono. E no hidrogênio? 16 gramas seria o correspondente a 100%. 4 gramas de carbono corresponderia a 25% da massa total. Então veja, em qualquer análise que você faça, não importa se você obter metano da atmosfera, se você produzir metano no laboratório, se você isolar metano lá de qualquer derivado de petróleo, ora, quanto que eu vou ter? Sempre 75% de carbono e 25% de hidrogênio, que nos daria uma composição química sempre na proporção de 1 de carbono para 4 hidrogênios, CH4. Essa que é a ideia de composição química constante. Outra, esse daqui é o top de linha, moçada. O que eu sei? Que as substâncias puras sempre apresentam propriedades físicas constantes. Professor, tudo bem, mas eu só não sei o que é propriedade física. Calma lá, eu vou te explicar. As propriedades físicas fundamentais para a gente são a densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição. E numa substância pura, essas propriedades físicas sempre são constantes. Isso aqui vai gerar os gráficos que nós vamos ver a seguir. É a coisa mais fundamental do estudo de substância pura e mistura. Outra, substâncias puras não podem ser isolados em seus elementos que constituem, ou segregar uma substância pura por processos físicos. Professor, o que é um processo físico? Aquecimento ou resfriamento da quantidade de matéria. Por exemplo, eu vou mostrar aqui para você vai entender tudo. Dá uma olhadinha aqui, ó. Eu tenho a água no estado sólido. Se eu aquecer a água, eu vou fornecer calor e ela vai se transformar em água líquida. O que significa isso? Se eu forneço energia, eu apenas mudo de estado físico. Eu não consigo quebrar a molécula. Eu não quebro ligação química quando eu aqueço ou quando eu resfrio. Eu apenas mudo de estado físico. Isso que significa não poder segregar a molécula nos seus elementos que a constituem. Então a substância pura não permite isso, tá? Característica de substância pura. Vamos dar uma olhadinha nisso. Moçada do céu, é o top de linha, é o estudo dos gráficos que veio lá da segunda característica, que é o que nós temos lá de apresentar propriedades físicas constantes. Fundamentalmente, temperatura de fusão ou ponto de fusão, temperatura de ebulição ou ponto de ebulição quando estiver a 1 atmosfera de pressão. Então vamos lá, olha o que eu trago aqui para você. Nossa, professor, que coisa doida, o que é isso aqui? É um gráfico 1, é um gráfico 2, onde no primeiro eu tenho a curva de aquecimento, no outro gráfico eu tenho a curva de resfriamento de uma substância pura. Então vamos dar uma olhadinha aqui no seguinte. Meninas, meninos, o meu gráfico é formado da seguinte maneira. No eixo Y, ou eixo das ordenadas, eu tenho a temperatura em graus Celsius. No eixo das abscissas, ou eixo X, eu tenho o meu tempo. Beleza? Tanto faz para o aquecimento como para o resfriamento. O que quer dizer aquecer uma quantidade de matéria? No caso, uma substância pura. É aumentar a temperatura no decorrer do tempo. Então veja, a temperatura vai subir no decorrer do tempo. Já um resfriamento é a diminuição da temperatura no decorrer
decorrer do tempo. Então, enquanto que no aquecimento a temperatura sobe, no resfriamento a temperatura desce em função do tempo, beleza? Então vamos lá. O que o gráfico nos propõe? Então vejamos aqui. Meninas, meninos, dá uma olhadinha. Toda substância pura apresenta esse comportamento para o seu aquecimento. Eu tenho um patamar onde eu tenho o meu estado sólido, que ele vai se aquecer, se transformando em líquido. Com aquecimento, ele vai se transformar em gás. Então veja, eu tenho o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Eu tenho as transições. O que significa isso? O sólido, para passar para líquido, ele vai ter uma transição, que é a transição sólido mais líquido, que nós denominamos como sendo a minha fusão. Quando o líquido vai se transformar em gasoso, eu tenho uma transição de líquido mais gasoso, que nós denominamos a ebulição. Então veja, olhe bem para esse gráfico. O meu sólido começa a receber calor e a sua temperatura vai aumentando. Professor, calor? Como assim calor? O que é isso? Ah, muito boa a sua pergunta. Então vamos lá para aquilo que realmente faz sentido e nos interessa bastante aqui. Tem provas de vestibular que só vão te dar o gráfico. Tem provas de vestibular que vão te perguntar o que é a fusão, a ebulição, temperatura, tal. Agora tem prova de vestibular que é mais sofisticada e ela pode te perguntar as relações dos calores. Então vamos dar uma olhadinha aqui no seguinte. Eu tenho o primeiro, que é o meu chamado calor sensível, que eu vou denominar por QS. Professor, o que é o calor sensível? O calor sensível que você estuda lá na física, o Q é igual a mc delta T. Traduzindo, quando para uma certa massa que apresenta um certo calor específico, se você variar a sua temperatura para o aquecimento ou para o resfriamento, você estaria fornecendo calor sensível a essa espécie, ou retirando calor sensível dessa espécie. O que deveria ser o calor latente? É o calor associado à mudança de estado físico. A sua equação é Q de calor é igual a M vezes L, onde M é a massa e L é o calor latente de mudança de fase ou mudança de estado físico. Então, quando nós tivermos variação de temperatura, eu tenho calor sensível, quando a temperatura está aumentando, quando a temperatura está diminuindo. Quando eu estou mudando de estado físico, mudando de fase, eu tenho o chamado calor latente. Então vamos lá, vamos agora observar. Eu tenho o meu aquecimento da minha espécie no estado sólido. Aqueci, ela vai ganhar calor até que chega nesse pontinho, ela começa a entrar em fusão. Professor, o que é mesmo a fusão? É a passagem do estado sólido para o estado líquido, até que toda a minha massa se transforme de sólido para líquido. Mas observe aqui nesta transição. O que eu tenho nessa transição? Eu tenho sólido em equilíbrio com o meu líquido. E aí, o que se observa? Que durante a fusão, durante a mudança de estado, a mudança de fase, a temperatura permaneceu o quê? Constante. E a essa temperatura nós denominamos temperatura de fusão da minha substância pura. Então veja, durante o aquecimento a temperatura varia, durante a minha fusão a temperatura permaneceu constante. Característica da substância pura, temperatura de fusão constante. Vamos lá. Todo o meu sólido se transformou em líquido. Aí ele começa a aquecer novamente. Veja, ele vai aquecer até esse pontinho. Quando ele começa a entrar em ebulição, a ebulição ocorre desse ponto inicial até o meu ponto final. E o que acontece? Uma transição onde líquido está em equilíbrio com o meu gasoso. Durante todo o meu processo de transformação de líquido para gasoso, eu tenho a minha ebulição e ela se mantém a uma temperatura constante. Após isso, eu tenho o meu gás com aquecimento. Mas observe que durante a mudança de estado líquido para gás, a temperatura sempre permaneceu constante. É o que nós chamamos de temperatura de ebulição para uma substância pura, caracterizando a minha espécie como uma temperatura de fusão constante e uma temperatura de ebulição constante.
Toda substância pura apresenta fusão e ebulição constantes. Vamos falar dos calores. Isso aqui é importante. Então dá uma olhadinha aqui. Durante o aquecimento do meu sólido, que tipo de calor eu estou envolvendo? Calor sensível. Na mudança de estado, o que eu tenho? Calor latente. Aqueceu, calor sensível. Mudança de estado, calor latente. Aqueceu, calor sensível novamente. Agora observe você, para o resfriamento, se no aquecimento eu parto do sólido para o gás, no resfriamento eu parto do gás para o sólido. Saindo do gasoso, quando eu chego nesse ponto, começa a ocorrer a minha condensação, onde eu tenho o meu gasoso se transformando em líquido. E a condensação ocorre a uma temperatura constante. O meu líquido está se transformando em sólido. Quando ele começa o líquido a se transformar em sólido, eu tenho a minha solidificação, que também está ocorrendo a uma temperatura constante. A partir desse ponto, eu tenho o meu sólido que está perdendo temperatura. Então aqui eu teria os estados gás, líquido e sólido. Gás mais líquido em equilíbrio, a minha condensação. Líquido mais sólido em equilíbrio, a minha solidificação. Então veja, eu tenho os calores sensível quando o gás está resfriando, latente quando o gás em equilíbrio com o líquido está se transformando em líquido. Quando eu tenho líquido, eu tenho estado ou calor sensível envolvido, líquido sólido, calor latente, e no estado sólido apenas calor sensível. Vamos observar algumas coisas importantes ainda aqui. Observe você que a temperatura veja então que a condensação e a solidificação se mantêm a temperaturas constantes. Porém, o que eu quero frisar a você? Que a minha temperatura de ebulição é a mesma que a temperatura de condensação. Observe você, a mesma temperatura que a minha espécie entra em ebulição é a mesma que ela condensa. As quantidades de calores são as mesmas, só muda de sinal. Lembrando você daquela nossa aula de mudança de estado físico, aqui eu tenho ganho de calor, é um processo endotérmico. Aqui é uma perda de calor, é um processo exotérmico. Porém, em módulo, eles apresentam o mesmo valor. O calor latente de ebulição é igual, em módulo, ao calor latente de condensação. Veja aqui embaixo, a temperatura que a minha espécie funde é igual à temperatura que a minha espécie solidifica. Só muda o sentido do calor ganho. Para a fusão, é calor latente de absorção de energia, processo endotérmico. Aqui na minha solidificação é um calor latente exotérmico, ele está perdendo energia. Porém, em módulo, eles têm o mesmo valor. Por quê? Porque a temperatura de fusão é igual em valor à minha temperatura de solidificação. Com isso, nós vimos a primeira parte da nossa aula de hoje a respeito do conceito da substância pura. Vai lá, dá o teu likezinho, fica com a gente, que nós vamos continuar na sequência com a aula envolvendo os conceitos da mistura. E aí nós falaremos também das misturas especiais, que é fundamental para você, e muitos exercícios. Até daqui a pouquinho.